lá, vamos resolver um problema que tem altas chances de aparecer numa primeira ou até numa segunda fase do ITA e do IME. Então você tem dois valores reais x e y, tais que a soma deles ainda está contida no primeiro quadrante, e ele te dá uma expressão que relaciona essas duas variáveis e pergunta para você determinar o valor do cosseno de x mais y vezes seno de y sobre seno de x. Bom, então vamos dizer que essa tal expressão vale e. E beleza, vamos trabalhar então com a expressão dada. E aqui é muito interessante você se utilizar da fórmula que vai transformar a soma de senos em produto de seno por cosseno. Então, digamos que você tem um seno de P mais seno de Q, isso dando duas vezes a semissoma, como argumento da função seno, vezes o cosseno da semidiferença indo para o argumento do cosseno. E aqui é bem direto ao ponto, né? Você tem exatamente esse caso. Então, vamos ter duas vezes do lado esquerdo dessa equação em azul a semissoma. Então, você vai ter x mais 2y vezes o cosseno da semidiferença, que nesse caso vai ser cosseno x. Desse outro lado você vai ter duas vezes o seno de 2x. Certo, só que daí você se lembra que o seno de 2x ele pode ser escrito como duas vezes seno de x cosseno de x. E como você já tinha um 2, você fica com 4. E agora eu consigo isolar colocando o cosseno de x em evidência. Também posso proceder com a divisão por 2. E dentro dos meus brackets você vai ter seno de x mais 2y menos duas vezes seno de x. Isso dando igual a zero. Então você nota que o cosseno de x passa a ser um termo comum. Depois apenas isola tudo do lado esquerdo para encontrar essa última igualdade. Bom, cosseno de x não pode ser zero, justamente por conta do x mais y ser menor do que π sobre 2, e resta, portanto, você avaliar o cenário em que a expressão lá do par de brackets é igual a zero, ou seja, seno de 2y mais x é duas vezes o seno de x. Essa é a conclusão a que chegamos, e é muito importante você ter em mente a expressão dada, e aqui você vai precisar se utilizar dessa outra transformação, em que você tem seno de p menos seno de q, sendo igual a duas vezes seno de p menos q, cosseno da semissoma. Então, como você está lidando com a diferença, o argumento do seno agora passa a ser a semidiferença e o argumento do cosseno a semissoma. Perceba que você tem quase a mesma identidade, só que com essa diferença aí nos argumentos. Maravilha, então eu consigo voltar desse produto de cosseno por seno numa subtração entre senos. Então eu vou ter meio que multiplica seno. Aqui eu vou fazer a soma, então você vai ter x mais 2y menos seno da diferença. Então você vai ter x mais y menos y dando x. Tudo isso dividido por seno de x. Maravilha. Só que o que acabamos de descobrir foi justamente que seno de 2y mais x é o dobro do seno de x. Então você vai ter meio 2 menos 1 seno de x sobre seno de x. E bom, você nota que dá para cancelar o seno de x, né? 2 menos 1 dá 1 e, portanto, isso aqui vai dar simplesmente 1 sobre 2. E claro, isso só foi possível porque você conseguiu escrever o seno de x mais 2y em função do seno de x, que no caso a gente viu que era o dobro do seno de x. E com isso você consegue colocá-lo para fora como um termo a ser posto em evidência e posteriormente você procede com o cancelamento. Um exercício muito interessante, direto ao ponto, que versa sobre as fórmulas de transformação de soma e subtração em produto e também, né, do seno do arco duplo, seno de 2x. É isso, muito obrigado, até uma próxima.